Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? Você já ouviu falar no projeto Solar Warden? Algumas pessoas acreditam que todo o programa espacial americano é uma farsa, argumentando que as missões Apollo da NASA foram encobertas para ocultar algo maior e mais sombrio. Talvez os voos transmitidos pela TV foram apenas uma encenação para distrair o público, ou foram usados para desviar a atenção do público de tecnologias mais avançadas que o homem já possui, como formas de energia e propulsão mais eficientes do que o petróleo. Será que eles estão escondendo a colonização da Lua, bases em Marte e a interação com raças extraterrestres? Talvez muitos desses alienígenas vivem entre nós. Então, é melhor abrirmos nossos olhos, porque podemos não ser os únicos seres inteligentes no universo. Você está no canal Futuro Enigma e esta é a série Aliens. Em 1980 surgiram murmúrios sobre a existência de uma frota espacial desenvolvida com tecnologia alienígena para proteger nosso planeta contra possíveis ameaças de invasão de povos inteligentes pertencentes a uma vasta rede intergaláctica da qual fazemos parte. Mas tanto a NASA quanto os governos envolvidos mantiveram isso em segredo por motivos óbvios. Enquanto alguns consideram isso absurdo e outros o veem como mera teoria da conspiração, há quem tema que a revelação disso causaria um caos na humanidade. Alienígenas são criaturas que os cientistas vêm estudando a existência há décadas. E, apesar de todos os relatórios sobre esses seres, os cientistas não foram capazes de decodificar informações suficientes para confirmar se eles realmente existem. Mas isso foi o que fomos levados a acreditar, até que informações da NASA acessadas por Gary McKinnon revelaram que eles não apenas encontraram essas civilizações avançadas, mas também estão trabalhando junto com elas. Vamos começar falando daquele que desvendou e começou a disseminar tudo isso, pois até hoje ele sofre das consequências e perseguições por ter trazido à tona essa revelação. Seu nome é Gary McKinnon. Um britânico especializado em computação é envolto com uma aura de obsessão por OVNIs. Desde a infância, influenciado por seu padrasto aficionado por ficção científica e pelo espaço, Gary mergulhou nesse universo. Aos 12 anos, já era membro da Associação Britânica de Pesquisa de OVNIs. Contudo, foi aos 13 anos que ele teve seu próprio encontro próximo. Ele testemunhou uma luz vermelha que cortava o céu de forma ágil e desconcertante, mudando de direção e acelerando para o espaço num instante. Desde então, Gary se dedicou à busca incansável por respostas sobre a vida extraterrestre. Numa entrevista, ele ouviu falar de Donna Harry, uma ex-funcionária da NASA que, após deixar o cargo, se tornou uma informante, revelando os segredos dos bastidores da agência espacial. Intrigado, Gary começou a aprofundar sua investigação. Utilizando suas habilidades em computação, ele penetrou nos sistemas do governo dos Estados Unidos e encontrou algo tão perturbador que levou o país ao pânico total. Os Estados Unidos dedicaram 10 anos tentando processar e capturar Gary. Se ele fosse considerado culpado pelas acusações, poderia enfrentar até 70 anos de prisão. Mas o que exatamente ele descobriu para provocar tamanha reação do governo americano e torná-lo alvo de tanta agressividade? Gary sabia que tanto a NASA quanto o Departamento de Defesa dos Estados Unidos utilizavam um sistema operacional Windows que ele considerava vulnerável a ataques de hackers. Com suas habilidades como administrador de sistemas, ele desenvolveu um programa para uma tarefa simples: verificar as senhas de todos os computadores em uma rede. Ou seja, quando um programa ou computador é inicializado, geralmente vem com uma senha padrão como 0000, 1234 ou até mesmo password. Os fabricantes recomendam trocar essa senha, mas muitos usuários, por comodidade, nunca o fazem, mantendo a senha padrão indefinidamente. O programa de Gary foi projetado
para infiltrar redes do governo dos Estados Unidos e do Departamento de Defesa em busca de computadores que ainda usassem essas senhas padrão. Durante um ano, seu programa vasculhou a rede e encontrou centenas de computadores com essa configuração. Entre eles estavam máquinas da Marinha, do Comando Espacial dos Estados Unidos e da NASA. Inicialmente, ele não encontrou nada de relevante, até que um dia, Gary se deparou com algo intrigante. O acesso a um dos arquivos mais secretos do governo dos Estados Unidos, armazenado nos servidores da Marinha Americana. A maioria dos documentos era apenas burocracia, mas ele encontrou uma planilha que chamou sua atenção. Gary encontrou uma planilha intrigante nos servidores da Marinha Americana. O documento estava intitulado Oficiais Não Terrestres e continha uma lista de nomes, cada um acompanhado da embarcação a qual essas pessoas estavam designadas. Agora, o que exatamente significava oficiais não terrestres? Podiam ser militares alienígenas servindo ao exército americano ou até mesmo humanos em missões extraterrestres. Gary estava inclinado a acreditar na segunda opção, pois a lista mostrava a transferência de oficiais de um navio para o outro. No entanto, ao pesquisar os nomes dos navios no registro público da Marinha, descobriu que nenhum deles correspondia aos listados na planilha. Parecia que esses navios faziam parte de uma frota secreta. Essa lista levou Gary a suspeitar ainda mais, até que se lembrou da entrevista de Donna Hare, a ex-funcionária da NASA. Nessa entrevista, ela mencionou ter visto várias vezes OVNIs em fotos de satélites, mas essas imagens eram sempre editadas antes de serem divulgadas ao público. Com acesso aos computadores da NASA, Gary desenvolveu um programa para encontrar essas fotos não editadas. Ao vasculhar os sistemas, encontrou pastas de arquivos com categorias como não processadas e processadas com filtro, exatamente como Donna escreveu anos antes. Em uma dessas pastas, intitulada Não Processadas, havia uma imagem gigantesca. Devido à limitação da internet na época, era inviável baixar a foto remotamente. Então Gary decidiu abri-la diretamente no computador da NASA, onde estava visualizando a tela remotamente. Com o coração acelerado, ele observou enquanto a imagem carregava linha por linha. Lentamente o oceano surgiu, seguido por um continente em nuvens, e então, quase na metade do carregamento, finalmente apareceu o que ele tanto procurava: uma nave espacial. Gary viu um cilindro prateado completamente liso, sem nenhuma emenda na superfície. Antes que pudesse abrir o restante do arquivo, ele percebeu que o mouse do computador remoto começou a se mover. Ou seja, alguém no computador da NASA percebeu a invasão e alguém estava abrindo aquela foto. A pessoa na NASA cortou a conexão e a tela de Gary ficou preta. Infelizmente, ele não teve tempo de fazer um print da imagem. Mas após encontrar o objeto em forma de charuto no computador da NASA e ser pego no flagra, oficiais dos Estados Unidos começaram a pressionar o Reino Unido para tentar descobrir quem era o hacker. Embora Gary tenha conseguido comprovar suas suspeitas de que o governo americano estava escondendo informações sobre alienígenas, agora ele havia se tornado alvo do governo. Ele começou a analisar os arquivos e dados que havia baixado, juntamente com a planilha dos não terrestres, e fez uma descoberta ainda mais incrível: evidências de um programa espacial secreto dentro do exército dos Estados Unidos. O que Gary McKinnell tinha acabado de descobrir era algo muito maior do que um programa de espionagem na Guerra Fria. No início de 2002, Gary foi preso na Inglaterra a pedido dos Estados Unidos, acusado de 97 crimes, incluindo danos aos computadores da inteligência americana, estimados em $800 mil. Os Estados Unidos alegaram que ele invadiu dezenas de computadores militares e 16 da NASA, alterando e deletando arquivos com a intenção de influenciar e afetar o governo americano por meio de intimidação. Era claro que as acusações eram exageradas, uma estratégia para intimidar. Gary passou 10 anos lutando contra essas acusações e a extradição para os Estados Unidos, onde enfrentaria até 70 anos de prisão. A mídia noticiou o caso,
retratando-o como um hacker que invadiu o Pentágono. No entanto, um grande jornal britânico finalmente revelou as descobertas de Gary sobre OVNIs, mostrando que os americanos estavam tentando esconder informações. A secretária do Interior do Reino Unido, Theresa May, negou a extradição, alegando motivos de saúde de Gary. Embora tenha evitado a extradição, Gary permaneceu com um mandado de prisão aberto impedindo-o de sair da Inglaterra. Ele acredita que suas ações foram justas, pois as elites mundiais escondem tecnologias que poderiam melhorar a vida das pessoas, mantendo o controle sobre elas. Gary se tornou uma figura proeminente na comunidade de ufologia, expondo não apenas o conhecimento do governo sobre alienígenas, mas também a existência de um projeto espacial secreto. E esse projeto era chamado de Solar Warden. O projeto Solar Warden, que significa Guardião Solar, foi descoberto como sendo criado durante a presidência de Ronald Reagan. Essa frota possui várias plataformas espaciais em órbita ao redor da Terra, que são como os navios porta-aviões. Sua missão é escanear o sistema solar em busca de intrusões alienígenas e relatar essas atividades à Força Espacial dos Estados Unidos. Segundo rumores, os Estados Unidos e outras nações têm tratados limitando o número de alienígenas permitidos na Terra de uma só vez, mas esses tratados têm sido violados. Isso remete ao filme Homens de Preto, sugerindo que o filme pode ter sido baseado em fatos reais, como o programa secreto. Quanto às evidências, em 2007, uma editora publicou os diários de Reagan, que continham anotações do presidente, incluindo um almoço com 5 principais cientistas espaciais do país. Ele mencionou sobre o potencial do ônibus espacial de transportar 300 pessoas para o espaço, o que contradizia as capacidades conhecidas da época. Isso indicou a existência de outro projeto cancelado em 1979, o Starware, um avião espacial capaz de transportar muitas pessoas. Além disso, em um famoso discurso na ONU em 1987, Reagan falou sobre a possibilidade de a humanidade se unir diante de uma ameaça alienígena, insinuando a existência de uma força alienígena entre nós, como te mostramos no início desse vídeo. Esses eventos sugerem que Reagan tinha conhecimento e trabalhava com alienígenas, corroborando com as descobertas de Gary. A pergunta que eu te faço é: você acha mesmo que o presidente dos Estados Unidos falaria isso publicamente na ONU sem nenhum motivo? Eu acho que não, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião então. Em 2006, um post anônimo surgiu em um fórum chamado Open Minds, indicando a existência de uma frota espacial chamada Solar Warden. No post, consta que até 2005 havia 8 naves equivalentes a porta-aviões e 43 naves menores, equivalentes a jatos de combate na Terra. Uma dessas naves quase foi perdida em um acidente na órbita de Marte, enquanto tentava reabastecer a colônia multinacional lá estabelecida desde 1964 por uma colaboração americano-soviética. Essas naves já visitaram todos os planetas do Sistema Solar à distância, exceto Mercúrio, pousando em Plutão e algumas luas. São tripuladas por pessoas de diversos países que fizeram juramento ao governo mundial. A tecnologia foi desenvolvida através da engenharia reversa de destroços de naves alienígenas, às vezes com assistência alienígena. Apesar do post, o assunto Solar Warden ficou esquecido por alguns anos. Mas em novembro de 2012, um artigo do Huffington Post foi o primeiro na grande mídia a abordar o Solar Warden, relacionando a história de Gary McKinnon. Segundo o artigo, o programa iniciou em 1980, operando sob o Comando de Operações Navais Espaciais dos Estados Unidos. A frota consistia em 8 enormes porta-aviões, cada um com mais de 180 metros de comprimento e tripulados por 300 pessoas, protegidos por cerca de 40 naves de reconhecimento. Essas naves interceptam intrusos alienígenas e há bases multinacionais permanentes na Lua e em Marte, abastecidas pelas plataformas espaciais. Um jornalista pesquisou o Solar Warden
desde 2010 e foi contatado por um informante do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, confirmando a existência do programa. Um pedido de informação confirmou que o Solar Warden pertencia à NASA, mas foi encerrado por Obama no início dos anos 2000. A grande mídia, mais uma vez, evitou cobrir o assunto, e o programa espacial secreto foi caindo no esquecimento. Em 2007, começaram a surgir as redes sociais e os smartphones, o que fez com que assuntos ignorados pela mídia tradicional ganhassem mais atenção. Nessa época, um astrônomo amador britânico chamado John Leonard Wollaston começou a usar uma nova técnica para filmar o céu e a noite. Ele colocou equipamentos especiais em seu telescópio e gravou objetos nos espectros de luz visível, infravermelho e ultravioleta. Depois, combinou os quadros mais claros de cada banda, chamando esse processo de camadas luminosas. Começou filmando a Estação Espacial Internacional e sua técnica foi confirmada por especialistas. Porém, as coisas ficaram estranhas quando ele começou a filmar estrelas e descobriu que muitas delas eram, na verdade, enormes plataformas espaciais. Algumas pareciam ter painéis solares, outras tinham estruturas que se assemelhavam a armas. Ele até mencionou que alguns objetos pareciam naves espaciais de Star Trek. Isso parecia confirmar a existência de uma vasta frota no espaço, conforme informantes do programa Solar Warden haviam mencionado. Após postar vídeos no YouTube com essas descobertas, Wollaston afirmou que helicópteros e aviões pretos começaram a rondar sua casa. Ele até filmou essas aeronaves e postou na internet. Wollaston também disse que foi intimidado por alguém que parecia ser do governo. Além disso, não são apenas os americanos que investigam extraterrestres. Nos anos 80, o Ministério da Defesa britânico abriu um escritório secreto para investigar OVNIs. Um dos funcionários desse escritório era Nick Pohl. Ele contou que na parede principal do escritório havia uma fotografia de um objeto conhecido como OVNI de Calvin, tirada perto da cidade de Calvin, na Inglaterra, em 4 de agosto de 1990. A foto mostrava um objeto em forma de diamante com 25 metros de comprimento sendo perseguido por um jato Harrier da Força Aérea Britânica. A imagem foi tirada por um casal de turistas que estava fazendo uma trilha na região. Quando o público ficou sabendo dessa foto, o governo britânico negou sua veracidade, alegando que era um efeito especial. Mas a situação ficou estranha quando um jornalista pediu a identidade do casal que tirou a foto para confirmar se era falsa. O governo rejeitou o pedido e manteve a identidade deles em segredo, só podendo ser revelada em 2076. Retomando o assunto do projeto Solar Warden, você deve estar se perguntando como eles conseguiram manter um programa tão vasto, envolvendo tanta gente em segredo, certo? É natural pensar que alguém acabaria falando em algum momento. E sim, algumas pessoas começaram a falar logo após a história do Solar Warden se tornar pública. Várias testemunhas surgiram, cada uma afirmando ter sido parte desse programa especial secreto. Uma delas foi Laura Eisenhower, bisneta do presidente americano Eisenhower. E se você já assistiu ao episódio 11, onde falamos sobre o alienígena que trabalhou no Pentágono, sabe muito bem do que estou falando. Gary Good, um dos informantes mais famosos do programa Solar Warden. Ele afirmou ter sido recrutado para o programa nos anos 80 e já deu inúmeras palestras e entrevistas detalhando suas experiências enquanto trabalhava no programa, tanto na Terra quanto em outros planetas. Gary Good descreveu uma raça de alienígenas amigáveis chamada de Blue Avians, que ainda trabalham com ele e fazem parte de uma federação de alienígenas. Se esse assunto de federação de alienígenas parece muito louco para você, ouça essa entrevista que o ex-ministro da Defesa deu em 2013, onde ele afirma que tanto os Estados Unidos quanto outros países estão trabalhando em conjunto com um grupo de extraterrestres, confirmando a existência dessa tal federação. Why do you say that UFOs are as real as the airplanes flying over our heads? Well, because I know that they are. They've been visiting this planet for thousands of years. And there is
what is called a federation of these people. Programas espaciais secretos estão tentando pressionar os governantes para que falem a verdade para a população. É por isso que ultimamente os avistamentos de OVNIs têm sido mais frequentes, fazendo sobrevoos próximos à Estação Espacial Internacional e aparecendo em locais públicos para serem registrados por pessoas comuns e postados nas redes sociais. Essa seria uma maneira de forçar os governantes a revelarem tudo. Por enquanto, os governos mundiais continuam em silêncio e o Solar Warning é praticamente desconhecido pela maioria das pessoas. Essas histórias são difíceis de acreditar e muitas vezes parecem saídas de filmes de ficção científica. No entanto, há pessoas que acreditam nelas e até mesmo pressionam os governos para divulgar a verdade sobre a presença de extraterrestres.